Um ponto sobre o budismo. Quando nós glorificamos Srila Prabhupada, cantamos Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Prabhupada salvou países ocidentais do traduzimos impersonalismo e nihilismo. Realmente. E então eu gostaria de falar sobre essas palavras Nirvishesha Shunyavadi, que às vezes nós não temos uma compreensão perfeita do que fomos salvos, né? E aquilo do qual fomos salvos. E a palavra Nirvishesha, Vishesha significa distinção. E Nir significa sem. Então, Nir Vishesha significa sem distinção. E se refere à filosofia impersonalista que não faz distinção entre Deus e a alma, ou entre a alma e a matéria, é assim mesmo. São tattvas. Tattva significa uma verdade fundamental, como Jiva Tattva. Jiva Tattva significa que o ser vivo, a alma, é uma entidade fundamental irreduzível. E o mesmo com Vishnu Tattva, uma categoria irreduzível. Vocês entendem irreduzível? Por exemplo, este papel. Chamamos isso de papel, porém podemos reduzir esse papel a pedacinhos. Esses pedacinhos podem ser reduzidos a moléculas, as moléculas podem ser reduzidas a átomos. A palavra átomo é realmente um erro, no sentido que em grego, tom significa cortar. Então, átomo significa indivisível, que não pode ser cortado, mas sabemos agora que os átomos podem ser cortados ou divididos. Porém, assim como este papel é divisível, porém, uma entidade que não pode ser dividida, não pode ser reduzida a outra coisa, ou por exemplo, este papel pode ser transformado em água, fogo. Ou também, né? Então a alma não pode, como Krishna diz, não pode ser queimado, não pode ser rasgado, não pode ser reduzido, transformado em outra coisa. A alma pode ser coberta, mas não transformada em outra coisa. E assim Vishnu. Vishnu é Vishnu, Deus. E a matéria. Então aquele que não faz distinção entre a alma e Deus é Nirvisheshavadi, uma pessoa que está advogando que não existem distinções entre alma e Deus. E em Shankara, a filosofia de Shankara, que agora estamos falando dessas coisas, a filosofia de Shankara é difícil de explicar, não porque é muito complicado, mas porque não faz sentido. Mas em poucas palavras, Shankara pegou certas afirmações nos Upanishads, como por exemplo, Sarvam Kalvidam Brahma, tudo realmente é Brahman, o absoluto. E ele argumentou contra toda a nossa intuição. Ele argumentou que uma vez que os Vedas dizem que tudo é Brahman, só existe uma coisa, Brahman. E quando aparentemente existem outras coisas, uma variedade, por exemplo, aqui diferentes cores, as plantas são verdes, aquele parede
Qual cores? Magenta. Não nojenta, mas... E assim, eu, por exemplo, tenho diferentes pessoas aqui. Em cada corpo tem diferentes órgãos, tem o teto e o piso. E assim mesmo. Shankara alega que toda a variedade infinita do mundo é uma ilusão, porque os Vedas dizem que tudo é Brahman. Agora, Shankara ignora que os mesmos Vedas também dizem que existe variedade em Brahman. Assim que é uma filosofia, eu acho, por mais que eu tentava, e quando você ensina na faculdade uma filosofia, até um princípio védico em debate, que você tem que apresentar a forma mais forte da outra posição, e assim quando você derrota essa posição, ela realmente foi derrotada. Se você derrota uma versão fraca ou incompleta, ou simplesmente não a versão mais forte de uma outra filosofia, você ainda não acabou com ela, porque ela pode voltar na forma mais forte, a forma que você ignorou. Em inglês isso chama-se Omandipalya, que você derrotou não um verdadeiro homem forte, mas simplesmente um Omandipalya. Então, você tem isso? Não tem isso. Então, por exemplo... Dhanvantari Swami, vamos aplaudir. Ele gosta muito de ser aplaudido. Estamos falando de Shankara. Agora, basicamente, Shankara diz o seguinte, que quando você olha para o mundo, quando você abre seus olhos e olha para o mundo, quando você vê, enxerga o mundo, observe. Quando você enxerga o mundo através da cortina de Maya, você acha que você está vendo essa variedade. Mas tirando essa cortina de Maya, você vê que só existe uma coisa, Brahman. Agora, primeiro que Shankara aceitava completamente os Vedas. E os Vedas deixam muito claro que existe variedade dentro de Brahman. Shankara também aceita que existe um Ishvara que só existe quando você está vendo o mundo através de Maya, da cortina de Maya, mas que é piedoso adorar esse Deus. Shankara também, segundo eruditos ocidentais, era um Vaishnava. Um Vaishnava meio escondido e meio não escondido. Então, realmente não existe uma coerência. Se só existe uma coisa, o argumento que Prabhupada sempre dava, que é o argumento que todo mundo de bom senso sempre dava contra a filosofia de Shankara, é que se só existe uma coisa e nenhuma segunda coisa, toda a variedade é ilusão, como pode existir a verdade e também ilusão? Como pode existir Brahman e também Maya? E as explicações dos seguidores de Shankara não são para nada satisfatórias. Mas eu acho que para entender Shankara temos que lembrar, como Prabhupada sempre ensinava, o contexto histórico de Shankara. Não sei, por exemplo, aqui no Brasil, mas posso dizer com certeza que nos Estados Unidos, e até certo ponto, vocês estão confortáveis aí? Swamiji?
Frustração, isso aqui está bem assim? Aquela poltrona. Tem um cardápio para o... Por exemplo, nos Estados Unidos e outros lugares também, existe uma pequena minoria de pessoas catedráticos que tem uma filosofia muito mais materialista, muito diferente do, digamos, pensamento das pessoas em geral. E que ainda assim, mesmo como uma pequena minoria, dominam as faculdades. Por exemplo, nos Estados Unidos, a grande maioria da população, mas tem certa fé em Deus e acredita em coisas como a alma, uma vida, após a morte, essas coisas. Porém, dentro das faculdades, existe essa pequena minoria da população geral com uma filosofia bem mais materialista, bem mais, como vocês dizem, cética. Não sei no Brasil. É cética. Agora, é interessante que na Índia, no tempo de Shankara e antes, os budistas, mesmo sendo uma minoria, em certos momentos eles tinham nunca uma maioria de seguidores, mas antes eles tinham sido assim uma força cultural e religiosa muito importante. Mas mesmo quando os números de budistas decaíam, eles mantinham um certo controle das faculdades e mantinham uma certa influência intelectual. E foi por isso que Shankara, assim como por exemplo, agora estou falando com vocês que são devotos e falo de certa maneira. Quando eu falo numa faculdade secular, escolho minhas palavras com um critério um pouco diferente. Em última instância, vou apresentar minha mensagem, mas certas coisas não vou falar, vou enfatizar outras coisas, vou ter mais cuidado no desenvolvimento de argumentos sobre outros pontos devido à plateia. Então Shankara se dirigia a uma intelectualidade indiana, até certo ponto dominada ou muito influenciada por teorias budistas. E agora eu vou falar um pouco disso. Qual foi a filosofia budista realmente? E no budismo, talvez o termo mais importante, além de anatma, não há uma alma, o termo shunyata, ou shunyavada, a filosofia do vazio. O que eles queriam dizer com isso? Vazio. Em Bhagavad Gita, Krishna diz que Adibhuta Ksharo Bhava. Escutamos essa frase. Bhuta significa criaturas ou criação, aquele que vem a existir e depois passa ou para de existir. Como por exemplo, esta mesa aqui,
que obviamente não existia no passado remoto e não existirá. Agora, Adi, que literalmente em sânscrito significa sobre. Então, neste caso, a palavra Adibhuta significa um princípio que governa, no sentido de estar em cima, de estar sobre. Como, por exemplo, Adibhuta, Adidaiva. E Adibhuta, o princípio sobre Bhuta, no sentido que o princípio que governa Bhuta é Ksharobhava, uma existência perecível. Uma existência perecível. E Krishna mesmo, Bhava é existência. Krishna mesmo fala isso, por exemplo, em outro lugar no Bhagavad Gita, onde ele diz que Prakritim Purusham Chaiva Vidyanadi Ubhavapi. Saiba que tanto Prakriti, a matéria, quanto Purusha, a pessoa, a alma, são anadi, não tem começo. Não tem começo. Vikarams Gunams Chaiva Vidhi Prakriti Sambhavan. Porém, apesar de Prakriti ser igual à alma, sem começo, a diferença é que Prakriti gera vikaras, transformações, vikara. E com essas transformações, diferentes qualidades. Por exemplo, este papel agora é uma certa vikara, uma certa transformação da matéria. E por isso tem certas gunas. Por exemplo, o guna de caber na minha mão, o guna de ser branco, o guna de ter certo peso, certa textura. Agora, se eu prendo fogo nas minhas notas, imediatamente começa uma outra vikara, uma transformação, e no estágio de fogo os gunas são completamente diferentes. A temperatura muda radicalmente, fica muito mais quente, o peso muda, a cor muda, e no final com cinzas, outra vikara e outras qualidades. Agora, o budismo simplesmente pegou esse aspecto limitado de Bhagavad Gita e tentou fazer dele uma descrição completa e final de tudo que existe. E assim, quando eles dizem shunyata, emptiness, ou vazia, shunyata é como dizer em português, acho que vocês não dizem vaziodade, entende? Que acho que vocês não falam normalmente, mas dá para entender. Porque tá em sânscrito é dade em português. Tá em italiano, como por exemplo bondade em italiano é bontà. Em italiano e latim, bontà. Então, dade em português é a mesma tá que do sânscrito. Agora, então, shunyata, vaziodade, né? Nesse sentido. Agora, eles não pregam que o mundo não existe, que não existe nada. Eles não pregam isso. Eles não pregam o nihilismo. Nihil em latim significa nada. Então, nadismo, né? Nadaísmo. Eles não pregam. Inclusive, Buda nomeou seu caminho Madhyama. Madhyamaka, do meio, precisamente porque ele rejeitava os dois extremos do nihilismo e, como os budistas falam, desviando na realidade dos ensinamentos do Buda, eternalismo.
Buda e esse Madhyamaka, esse caminho do meio, é no meio exatamente segundo Buda, por rejeitar o extremo de nihilismo. O que eles querem dizer com Shunyata, o que não existe é qualquer objeto no mundo como um fato independente. O termo específico que eles usam é Pratitya Samutpada. Samutpada significa desenvolvimento ou assim, vir a existir, processo pelo qual uma coisa chega a existir. E Pratitya significa dependente. Por exemplo, o papel. Os budistas diriam, pelo menos os que seguiam essa filosofia, essa versão de Shunyata, que era bastante divulgada, que a gente dá um nome, por exemplo, em português, papel, a este fenômeno. Porém, realmente não existe o papel pelos seguintes motivos. Primeiro, que este papel, o que chamamos papel, está num processo constante de transformação. O que Krishna diz no Bhagavad Gita, Ksharovava, sempre modificando-se. O filósofo grego Heráclito, Heraclitus, disse que você não pode pisar duas vezes no mesmo rio. Porque a segunda vez já é outro rio. Você não pode pisar duas vezes no mesmo rio. E podemos dizer que você não pode respirar duas vezes no mesmo corpo. Porque, então, na realidade, nós concordamos com os budistas na ideia de que tudo está sempre se transformando. Porém, eles cometem erros. Os erros são os seguintes. As pessoas que pregavam Shunyata, ou Shunyavada, que, por exemplo, o nome papel é vazio, como se diz, desprovisto de significado, porque não existe um objeto, não só porque se está transformando, mas também porque este papel unicamente existe na forma que existe, que, por exemplo, porque a luz está batendo no papel e por isso eu posso ver a cor branco. Ou que, por exemplo, existem dentro do papel diferentes moléculas. Então não existe uma coisa papel, existem diferentes componentes. E os componentes dependem, um depende de outro. Por exemplo, sem uma molécula, sem as outras moléculas, uma molécula não seria papel. Você não pode produzir uma molécula com a cor, a textura e a funcionalidade de papel. Então, nenhuma molécula é o papel e todas as moléculas dependem uma de outra, assim que não existe uma coisa independente, autônoma, que podemos chamar papel. Então, por isso, eles, como se diz, desconstruíram, isso é português? Eles desconstruíram todo objeto nesse mundo e concluíram que não existe nenhum objeto independente. E eles até alegaram que quando você diz que uma coisa existe, o que você quer dizer é que ela existe independentemente. E uma vez que nada existe independentemente, nada existe. Porque tudo existe em forma dependente, e mesmo as coisas dependentes estão se transformando a cada momento que passa. E por isso o mundo é vazio, é desprovisto carece de objetos. Eles não negam
que isto que existe, eles simplesmente dizem que estamos vendo isto em forma errada. É interessante que o Bhagavatam diz uma coisa muito parecida. Muitas vezes o Bhagavatam diz que este mundo é um mundo de Nama Rupa, nomes e formas. E que é simplesmente um mundo de nomes, damos o nome e papel, mas isso é realmente a energia de Krishna, ou está se transformando. Então existem muitos pontos de contato aqui, mas porque os budistas negaram a existência, pelo menos muitos budistas, nem muitos, quero retirar esta declaração. Eu diria que entre os filósofos budistas, muitos negaram a existência da alma. Porque outros filósofos budistas aceitaram algum tipo de pessoa e com a vitória do Mahayana, o grande veículo budista, a grande maioria de budistas aceitaram em forma prática, psicológica, a existência de uma pessoa contínua. Inclusive, umas palavras sobre Mahayana para que vocês compreendam a que ponto essas filosofias de Shunyata fossem assim, bem diferentes do budismo real, vivido no mundo pela grande maioria de budistas. O Mahayana representa claramente um passo do budismo voltando para a cultura védica. Porque partindo de uma filosofia bem, como se diz, espartana, uma filosofia bem assim reduzida, espartana, você está mal. Você está mal porque você é egoísta. Para de ser egoísta, você não estará mal. Pratica budismo, você pode parar seu egoísmo. Chega. E vocês lembram, Buda não fala de ontologia, não fala de metafísica, não percam tempo com essas coisas. Vocês têm que ter uma experiência através de meditação, de uma consciência sem desejo egoísta. E basta. Basta. É só isso. E com uma disciplina, por exemplo, de não comer depois de meio-dia, ou de cantar certos provérbios budistas, não sei o quê, princípios de fazer certos princípios. Inclusive que, por exemplo, se você estuda a história cristã, os grandes conselhos como Nicéia estavam concentrados em, como se diz, desacordos, desacordos filosóficos ou teológicos. Assim, brigas, batalhas sobre teologia. Mas as primeiras disputas nos conselhos budistas não tinha nada a ver com filosofia. Eram disputas sobre detalhes do monasticismo. Por exemplo, se você podia ou não podia comer 2 ou 3 vezes por dia, ou se você, por exemplo, podia aceitar certas coisas de pessoas não budistas. Princípio simplesmente disciplina vinayaka, disciplina monástica, e nada de filosofia. Agora, partindo deste começo tão, como diz, espartano, tão simples, tão econômico, quando chegamos no Mahayana, de repente, o budismo que vai ganhar, que vai dominar, e que agora possui 85% dos budistas vivos no mundo. 85%. Os sunnis. Que eles terão, por exemplo, paraíso, céu, semideuses. Você pode ir para o céu, você pode desfrutar.
eles terão bodhisattvas. Bodhisattvas, seres iluminados com grandes poderes, seres que são, como se diz, suspeitosamente como um tipo de divindade, oh Deus. Seres quase oniscientes, onipotentes, que governam mundos celestiais. E, de repente, esqueça que não existe uma pessoa, ou alma, que o budista mais elevado é aquele que rejeita o Nirvana. E até agora, 2.500 anos depois do aparecimento de Siddhartha Gautama, eles ainda não conseguem explicar claramente o que significa a palavra Nirvana. Isso é um fato. Por quê? Porque Buda não explicou. A palavra Nirvana é gramaticalmente negativa. Eu explico isso para quando eu falo a várias plateias, que eu digo, não estou dizendo que é negativo no sentido de uma palavra ruim, um palavrão, uma palavra... Não, simplesmente nir em sânscrito significa sem. Então, imagine uma tradição na qual a perfeição máxima é uma palavra negativa que só fala do que não está presente e não diz o que está presente. E uma vez que Buda nunca explicou isso, e uma vez que pouco tempo depois do seu desaparecimento surgiram pelo menos 18 escolas de budismo, e até agora não concordam, e tem muito mais escolas agora, então é assim. Então, o Bodhisattva, existe um Buda Dhatu. É muito interessante como nós dizemos que, vocês vão reconhecer muito bem a cultura védica aqui. Assim como em Chaitanya Charitamrita se diz que Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shavanadi Shuddha Chite Koreyudai, que amor por Krishna sempre existe, está presente em todo o mundo. Então você não está fabricando algo, mas você está despertando algo que já existe dentro de você. Ramanujacharya, em seu comentário sobre Vedanta, fala da pré-existência do corpo espiritual em cada pessoa. E agora, Buda Dhatu, ou natureza Buda, significa, segundo o Mahayana, que cada pessoa tem dentro de si a natureza de um Buda, a natureza de um ser onisciente e poderoso, e você simplesmente desperta essa natureza que já existe dentro de você. Inclusive, num livro que usei como livro de texto nos meus cursos, um livro da Universidade de Oxford, em Inglaterra, o autor até diz que a aceitação de algum tipo de existência pessoal que sobrevive à morte do corpo parece ser um requerimento mínimo para um budista. Talvez depois? Sim. Então, outra vez, partindo de Anatma, esse ataque mais radical, esse ataque dos seguidores do Buda, uma posição mais radical do que o Buda mesmo, que no segundo sermão nem negou a alma, só falava do que a alma não era. Então nega a alma, mas o budismo que ganha, que leva tudo, que agora 85% diz que você, cada pessoa, às vezes não usam a palavra alma só por respeitar sua tradição, mas descrevam exatamente uma alma. Que essa não alma. Essa alma não alma, em português. Está em todo o mundo e você precisa despertar
Assim como Krishna diz no Srimad Bhagavatam que você me esqueceu, você me rejeitou. 2 vezes Krishna fala no Bhagavatam. Agora, essa Buda Dhatu, natureza Buda, você desperta e quando você alcança a perfeição mais elevada, você, com compaixão, com amor, né? Não existe uma alma, não existe uma pessoa, mas com paixão e amor, você renuncia sua, como se diz, estadia, sua residência num paraíso, um céu budista. Você renuncia Nirvana, que até hoje, não foi definido. Você renuncia isso também e você volta ao mundo material para salvar as almas caídas. Buda, por exemplo, as primeiras representações visuais do Buda foram feitas muitos séculos depois de Buda. Porque no começo eram só as 4 verdades nobres, uma disciplina monástica. E muitas pessoas se juntaram ao budismo e jainismo para escapar da opressão de casta, para assim como, por exemplo, hoje em dia existe uma certa atração por um número de intelectuais em budismo, porque voltando a essa versão muito simples, que não tem o problema de um Deus, que sempre complica tudo. Então não existe um Deus, não existe nada disso, existe muita liberdade filosófica, porque o Buda nunca deu uma metafísica. Então você tem liberdade intelectual, não tem um Deus, e um tipo de psicologia de meditação, de entrar num estado de consciência superior e parar de sofrer. Então isso tem sua atração para pessoas que não queiram realmente vida religiosa, nem vida realmente transcendental, mas são atraídos. Então, mas no Mahayana, um ponto interessante, um ponto cronológico do Mahayana, é que o Mahayana surge e começa realmente a pegar fogo, digamos, meio caminho entre Buda, digamos, porque 500 anos depois de Buda, e mais 500 anos o budismo quase se fundiu de novo no hinduísmo. Inclusive, quando os Vaishnavas aceitaram Buda como encarnação, muitos templos budistas simplesmente se tornaram templos de Vishnu. Porque em todo outro sentido eles já eram hindus, mais ou menos. E com o reconhecimento dos Vaishnavas, muitos templos budistas se tornaram templos em Vaishnava. Então esse budismo, voltando a Shunyata, se você rejeita a alma eterna, se você rejeita um Deus eterno, se você acha que só existe o mundo material e tudo neste mundo está sempre se transformando e todas as coisas que existem aqui existem dependentemente, por isso não tem existência real, entre aspas, então a conclusão é que tudo é vazio, no sentido que qualquer objeto determinado, qualquer objeto particular, específico, como uma mesa, seu braço, um prédio, uma flor, qualquer objeto específico é vazio, porque é simplesmente um sistema de componentes transformando-se e existindo sempre em relacionamentos recíprocos dependentes. Isso, em poucas palavras, é o Shunyata dos budistas. Porém, no mundo real, a grande maioria dos budistas estavam muito preocupados com não só o destino de sua alma, mas o destino das almas de seus antepassados e parentes e todo mundo. E o Bodhisattva volta, ele volta. A mesma pessoa. E como eu disse, chegou ao ponto que
chegou ao ponto que como esse livro de Oxford diz, a aceitação da existência de algum tipo de existência pessoal que sobrevive à morte do corpo e sempre sobrevive à morte do corpo, parece ser um requerimento mínimo para ser um budista. Isso da firma que trouxe para você Anatma. Agora, houve talvez uma última grande tentativa de purificar o budismo dessa onda crescente de hinduísmo, podemos dizer. E essa, talvez, última grande tentativa famosa é o filósofo Nagarjuna. Nosso amigo Nagarjuna, que negava a existência de qualquer objeto, voltando a Shunyata. Ele nem pregava para o mundo, ele era um monge, talvez com demasiado tempo, né? Monges com tempo excessivo são perigosos, mas ele escreveu seu livro e negava a existência de qualquer objeto, exatamente por... Agora, o resultado, ele é um filósofo, talvez o filósofo budista mais famoso, porque ele escreveu durante um tempo que Mahayana já crescia, se tornava muito forte, e o resultado é que o mundo budista, já bem comprometido com, podemos dizer, cultura hindu, sem o nome oficial, o mundo budista, Mahayana, já dedicado à existência pessoal que sobrevive à morte, já preocupado com alcançar o céu, viver num paraíso, ser reunido com seus antepassados, e atingir o máximo nível de compaixão e amor, que você volta sempre a este mundo para salvar outras almas, que não tem o nome alma, mas que são almas. E assim Nagarjuna queria purificar o budismo, declarando, num livro filosófico um pouco sofisticado, insistindo uma outra vez em Shunyata. E o resultado, os próprios budistas, o mundo budista, lendo esse livro pesado, que é sofisticado, e vendo que os seguidores de Nagarjuna, como os seguidores de Shankara, depois, como os seguidores do próprio Buda, como os seguidores de Jesus, sem dúvida, eram mais radicais que o próprio fundador, o mundo budista temia que Nagarjuna realmente ia na direção do nihilismo. Porque ele nem pregava, mas ele argumentava com tanta força a Shunyavada que houve uma reação contra Nagarjuna em escolas budistas como Yogacara, né, comportamento de yoga. O fato que uma escola proeminente que não aceitava o que eles temiam era o nihilismo, pelo menos proto-nihilismo de Nagarjuna. Eles eram yogis, eles simplesmente praticavam yoga. Outra evidência da influência hindu crescente no budismo. E eles diziam que nós não devemos nos preocupar com esse negócio de Shunyavad, mas sim simplesmente praticar yoga e tentar alcançar estados elevados de consciência e não sei o quê. Queriam ser mais positivos. Então, Shunyavad, isso é budismo. Uma tradição de muitas escolas diferentes que rejeitou explicitamente
explicitamente rejeitou o nihilismo. E mesmo quando Nagarjuna tentou puxar outra vez Shunyavad, houve uma reação que isso parece negativo demais. E assim, que simplesmente rejeitou um budismo que tentou pregar que não existe uma alma, mas acabou depois de pouco tempo. Primeiro, no início, tinha 5 escolas de Buddha que argumentavam que simplesmente a lei, dado que nós aceitamos a lei de karma e nós damos ênfase em responsabilidade moral, com essas posições, seria absurdo dizer que não existe uma pessoa permanente. Porque quem tem responsabilidade moral, quem está se reencarnando? E as explicações, como eu acho que o Ramcharita, cadê o Charitão? As explicações que alguns budistas deram, primeiro que não tem nenhuma lógica, e segundo, ninguém prestava atenção, nem os budistas. Prestavam atenção no início. No início tentavam assim argumentar contra o Pudgalavada, mas depois com Mahayana o budismo simplesmente deixou atrás para sempre essa tradição muito austera, essa tradição de simplesmente tentar tirar as misérias meditando nas 4 verdades e sem especular sobre a metafísica. Eles deixaram atrás isso tudo para sempre, abraçaram um universo, uma ontologia metafísica completa, com paraísos, com céus, com reencarnação, com salvação pessoal, com compaixão, amor, com com deuses, budas que salvam, que te purificam dos pecados, que salvam teus antepassados, que já voltaram ao hinduísmo, em poucas palavras. E esse Mahayana hoje em dia 85% dos budistas. E os 15 Theravada? Enganam e também aceitam isso. E o Theravada também, eles acho que não resistem completamente ao Mahayana. Tem muitos rituais e por exemplo, a rejeição do sistema de casta, Varna. Olha o que aconteceu. Primeiro que, inevitavelmente, não só no contexto indiano, e por isso foi mais inevitável, mas em geral, segundo a natureza humana, certos budistas eram eruditos, mais enunciados, guiavam outros, executavam rituais, porque o budismo que nasceu para acabar com rituais, desenvolveu muitos rituais. Então, em poucas palavras, eles outra vez tinham brahmanas. E o Buda mesmo era um kshatriya, ele pregava para muitos kshatriyas. Ashoka, por exemplo, os kshatriyas davam muito dinheiro, construíam templos e mais ou menos mantinham economicamente o movimento. Então, os budistas não iam morder a mão que lhes dava a comer. Então, eles alimentavam. E por isso, nenhum budista ia dizer: você realmente não é um rei, ou você não pode ser rei simplesmente porque seu pai era um rei. Era ao contrário. Obrigado, viu? Porque vários reis se juntaram ao budismo porque se sentiram oprimidos pelos brahmanas hindus. Assim que, depois de um tempo, tinha outro sistema de caça, tinha rituais, tinha reencarnação, tinha céus, paraísos, tinha tudo. Um Buda dado, uma natureza eterna dentro de cada pessoa que você tem que despertar. Isso é Shunyata, isso é budismo, em poucas palavras, mas é mais ou menos isso. Agora, o que realmente acabou com o budismo, Shankara, diferentes fenômenos
acabaram com o budismo, que num momento, 2000 anos atrás, tinha muito poder na Índia, dominava vários reinos, e era uma força cultural e metafísica muito potente. Realmente houve, podemos dizer, um ataque triplo que acabou com o budismo na Índia. Shankara, que foi acusado de ser um budista oculto. Muitas pessoas alegavam que Shankara era simplesmente um budista falando dos Vedas, porque da maneira que ele rejeitou a realidade do mundo e várias outras coisas. Mas Shankara, a vitória de Shankara, que sempre ouvimos que ele derrotou os budistas, a vitória de Shankara foi realmente a nível intelectual e acadêmico na Índia. Porque ele escrevia, por exemplo, em sânscrito. E só uma elite intelectual podia lidar com o que Shankara escreveu. Agora, quando os muçulmanos chegaram, mais ou menos 3 séculos depois de Shankara, e eles mataram o que sobrava dos budistas, os monges, destruíram grandes universidades budistas, queimaram bibliotecas e acabaram fisicamente com a tradição monástica dos budistas. Porém, apesar desses 2 fatores, o terceiro fator, e provavelmente o mais forte, o que acabou com o budismo foi o ressurgimento de Bhakti, dos Vaishnavas. Porque, em poucas palavras, com esse desafio do budismo e jainismo e outras coisas, a cultura védica, primeiro que, em vez de simplesmente falar de rituais, eles também começaram a dar muita atenção à moralidade, à parte ética, compaixão. E os movimentos que davam mais atenção, com mais sucesso e que atraíam mais pessoas eram os Vaishnavas. E por isso, imagine agora no contexto do desafio do budismo, aqueles versos do Bhagavatam, ou de Bhagavad Gita, por exemplo, mulheres, shudras, vaishyas, todo mundo pode alcançar a perfeição máxima. Agora, esses recursos sempre existiam, mas não se aproveitavam. Agora, o verso no Bhagavatam dizendo que mesmo, como vai esse verso que mesmo intocável, né? Kirata, Hunandra, Pulinda, Pulkasha, que as pessoas mais caídas, mais bárbaras, mais longes do brahminismo védico podem alcançar a perfeição se se rendem a Krishna. Essa mensagem, que todo mundo está incluído, todo mundo tem a mesma oportunidade, todo mundo pode alcançar a perfeição suprema. E o que você alcança não é simplesmente uma palavra negativa, nirvana, que até hoje ninguém explicou. Mas você tem um relacionamento amoroso com Krishna. Então podemos imaginar a pressão social, imagine 2000 anos atrás, numa vila védica, como nós sempre criamos vilas védicas, que não chegam a ser vilas védicas, mas só por Vrindavan. Mas imagina uma vila védica, uma vila 2000 anos atrás na Índia, né? E nessa vila tem uma família budista, uma família Vaishnava. E nas 2 famílias, vamos dizer, acontece uma tragédia. Um filho morre, um pai ou mãe morre. Na casa budista, eles escutam dos seus sacerdotes que não se preocupe porque seu filho nunca existia. E na casa Vaishnava, os pais escutam que não, seu filho cantava o nome de Krishna, escutava os bastidores de Krishna, ele ainda existe, ele será elevado, Deus está cuidando dele. Imagine,
Então a família que perdeu um filho e tem um intelectual budista dizendo que seu filho não existe e nunca existia, isso não satisfaz. E os vizinhos ao lado dizem que não, seu filho faz parte de Deus. Krishna está com seu filho, Krishna vai cuidar. Então você pode entender a pressão cultural no dia a dia. Então por isso, para competir, os budistas começam a descobrir que realmente existem paraísos budistas. Existem céus budistas. E realmente existem divinidades que te amam, que te cuidam, que protegem seu filho, ou sua mãe, ou seu avô, mesmo depois da morte. E com esse desenvolvimento do budismo, os Mahayanas pregam que os outros budistas, Mahayana, grande veículo, comparado com Hinayana, veículo trivial. O nome muito negativo quer dizer que os Mahayanas faziam gozação dos Theravadas. Que eles não entendiam, que eles viviam num mundinho só de... Eles faziam gozação do budismo primitivo, tão simples, tão austero, dizendo que o Buda era como uma pessoa boa, que está tentando resgatar crianças, que os meus seguidores do Buda são crianças presas numa casa que prendeu fogo, e que as crianças são tão estúpidas que nem entendem que estão em perigo de morrer. Então por isso o homem fora, ele oferece doces. Venham para fora, eu lhes dou doces. Então Mahayana compara os primeiros seguidores, que são os apóstolos do budismo. Estamos falando dos apóstolos do budismo, os associados pessoais de Siddhartha Gautama, as pessoas que criaram o budismo, e segundo Mahayana, eles são crianças ignorantes. E assim, o Vaishnavismo, o ressurgimento do Mahabharata, Ramayana, consciência de Krishna, Bhagavad Gita, completamente o Vaishnavismo levou o povo indiano. Claro que tinha seguidores de Shiva, seguidores de Shakti, mas mesmo segundo historiadores, os seguidores de Shakti e Shiva, mais ou menos, até certo ponto, imitavam os Vaishnavas. Por exemplo, os primeiros grandes templos foram construídos para Vishnu. Depois, obviamente, os seguidores de Shiva e Shakti tinham que construir templos. O Srimad Bhagavatam, que tinha uma influência cultural enorme, central, e de repente aparece um Devi Bhagavatam, que podemos constatar cientificamente, veio bem depois para competir com o Bhagavatam. Ou, por exemplo, os avatares de Vishnu, que eram extraordinariamente populares, e ainda são. Os avatares de Vishnu. Agora, não existem avatares de Shiva. Ele é Shiva. Sempre. Então, podemos até observar que no mundo Shaiva, eles tentaram competir criando avatares de Shiva que nunca pegaram. Simplesmente nunca deu certo. Como o Walmart tentando abrir lojas em outros países e não dá certo, né? Então, o livro mais importante do hinduísmo, segundo os hindus, oficialmente, segundo o Bhagavad Gita, as grandes épocas, as grandes narrações, Mahabharata, Ramayana, livros Vaishnava, os avatars Vaishnava. Então, assim mesmo, esse ressurgimento do Vaishnavismo realmente simplesmente acabou com o budismo como uma força
dominante, força cultural religiosa dominante. E Shankara fez a parte intelectual acadêmica e os muçulmanos simplesmente mataram os monges. E é por isso que hoje em dia não existe, ou existe muito pouco budismo na Índia. Houve uma tentativa nos anos 50, 60 de reviver o budismo, pegando a parte de anticasta em Mumbai, né? E uma curiosidade é que a imprensa ocidental gosta de curtir mais os liberais, né, jornalistas, mas na realidade é muito pequeno. É mais ou menos isso a história. Tem muito mais, porém tem tanto mais. Sim. Maharaj, eu gostaria de fazer algumas observações. Eu acho que o mais importante é saber a fonte das informações. Existem fontes e fontes. No Bhagavad Gita, inclusive, tem uma fotografia mostrando uma das encarnações de Krishna como Buda. Quer dizer, o Buda que nós conhecemos é o Buda histórico, que é o príncipe Siddhartha Gautama. E, na verdade, ele não criou nenhuma religião. Ele apenas veio para transmitir o Dharma. Parece que mesmo durante a vida de Siddhartha Gautama, que já começava uma infraestrutura, porém, segundo as informações que temos, ao momento da morte de Buda, já existia uma organização, já existiam regras, já existia um processo de se tornar budista. Então a ideia de que Buda simplesmente vagava, falava, não. Ele organizava. No Bhagavad Gita também aparece a palavra Nirvana. Sim, Brahma Nirvana. E qual é a conotação? É a mesma conotação que os budistas dão? O termo Bhagavad Gita é positivo. O termo, porque Krishna diz Nirvana no absoluto. Então, a palavra Nirvana é negativa, mas a palavra Brahma é positiva. Assim que o termo que Krishna usa é completo, né? Brahma Nirvana. Krishna sempre fala de Brahma Nirvana. Eles associam Nirvana ao nosso hinduísmo Samadhi. Pelo menos essas fontes dão a ontologia das coisas assim. Não, o conteúdo da consciência no estado de Samadhi não é tão claro. Samadhi significa, em sânscrito, fixar completamente a consciência no objeto. Qual é esse objeto? Nunca foi claro. Segundo os eruditos do budismo. E esse Vana é floresta? Não. O mundo sem árvores. Vana, a palavra Vana vem de outra raiz, que significa soprar ou correr, no sentido de corrente, né? Então a ideia é que Vana é a corrente de nascimentos e mortes, samsara, e de parar essa corrente de vida material. Outra pergunta? Isso, he's asking some question. Que horas são agora? Sim. 8:40. Sim, atrás. O senhor disse que o conceito do vazio seria a não existência das formas dentro deste mundo. A não existência de... Das formas dentro deste mundo. Não, formas? Formas. Não, é a não existência de um objeto permanente independente. Está em constante transformação. Hã? Está em constante transformação. Que diz que... Constante transformação. E constante dependência.
termo usado é vacuidade, né? É que? Vacuidade. A vacuidade? É justamente esse ponto que eu queria perguntar, que essa vacuidade, sunyata, seria um vazio, existiria além desse mundo, né? Não. Existiria uma ligação Não, com o contexto não, da manifestação? não, porque vacuidade não é algo, é nada. Então, nada não existe em nenhum lugar. Porque é nada. Seria um niilismo, no caso. Seria o quê? Nihilismo. Seria nihilismo num sentido especial. Os budistas não negavam a existência de energia aqui. Eles simplesmente diziam que a maneira na qual essa energia existe é tal que você não pode apontar um objeto e dizer que esse objeto exista independentemente ou permanentemente. O ponto aqui é também que eu acho que Nagarjuna e seus colegas cometeram outro erro. E esse erro é que eles dizem que você unicamente pode dizer que uma coisa existe se existe independentemente. Num sentido isso é verdade, em outro sentido não. Agora, é interessante, podemos comparar essa doutrina com o que Krishna diz no segundo capítulo de Bhagavad Gita, Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, que Nasato vidyate bhavo, aquilo que é asat, nunca tem bhava. Aquele que é passageiro nunca possui verdadeira existência. E aquele que possui, que existe sempre, nunca é sujeito à inexistência. Então Krishna mesmo, usando essa terminologia de Sati Bhava, Asata Bhava, também diz que, em um sentido, coisas temporárias, coisas passageiras, não têm verdadeira existência. Eles têm um tipo de existência condicional. Agora, quando eu digo papel, na realidade, apesar das limitações que já falamos, essa palavra não é inútil. Por exemplo, quando eu pedi imprimir essas notas, seria muito difícil imprimir as notas, digamos, sobre esta mesa de vidro ou numa abacaxi. Então, este papel, apesar de ser interdependente e temporária, funciona muito bem como papel. E por isso, os budistas, com sua doutrina de Shunyata, nem os budistas, porque os budistas eles ligam para outras coisas, mas os filósofos, como Nagarjuna, ignoravam a fenomenologia, no sentido que, segundo a, digamos, teologia e fenomenologia, o mundo é criado para nós, almas. O mundo é criado para nós, e por isso coisas são criadas para que possamos usá-las. E nesse caso, se eu digo papel, se eu compreendo o que quero dizer, e os budistas, até Nagarjuna também falavam que, onde você colocou meu papel? Então, esse tipo de extremismo ontológico não é prático. Esse extremismo, digamos, capta uma certa verdade, mas perde outra. Porque Nagarjuna, como todo mundo, tinha seu quarto e ele não morava nesse outro quarto, porque era quarto de outra pessoa, e usava palavras como quarto, e papel, e janela, e solta meu braço. Quer dizer, no mundo real, essas coisas têm um tipo de existência limitada e condicional,
mas sabemos o que queremos dizer quando falamos papel. Quando eu digo papel, eu entendo o que quero dizer, você entende o que quero dizer. Aqui, o fato que pedi imprimir sobre papel e não sobre uma garrafa de plástico ou um pássaro voando. É por isso que eu tenho as notas aqui na mão. É por isso que a falta de bom senso é óbvio. E num sentido estricto, sim, isto não é papel, num senso. Mas em outro sentido, sabemos exatamente o que queremos dizer com a palavra papel. E até sabemos que dentro de algum tempo esse papel não vai existir e por isso fazemos outras cópias. Por isso que Prabhupada veio, como se diz, Nirveshesha Sunyavadi. Isso. Começamos falando de você chegar. Obrigado por lembrar-me. Exatamente. Então, Nirveshesha, impersonalismo, Shunyavadi, e Prabhupada está salvando-nos dessas filosofias. Se não tem outra pergunta, vamos encerrar aqui. Srila Prabhupada aqui.